considera uma pessoa humilde? Pois essa é uma das características que mais Deus aprova no ser humano. E é através da humildade que podemos levar a palavra de Deus, que podemos ter uma vida transformada através do poder do nome de Jesus. Pois essa é uma das características que o Senhor Jesus mais mostrou quando veio a essa terra. A humildade de poder ajudar as outras pessoas, de olhar para o próximo e enxergar a situação delas e querer fazer algo para mudar aquilo. Usar a fé na palavra de Deus para ajudar alguém pode trazer benefícios para a sua vida que você nem imagina. Então a palavra de Deus, lá em Mateus 11:25, mostra uma passagem que Jesus estava falando dos pequeninos, da humildade. E ele diz assim, naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Quais seriam essas coisas? Toda a magnitude da palavra de Deus, os segredos de Deus que estão todos contidos aqui na Bíblia, os pensamentos de Deus com relação a tudo, toda a verdade que rege essa terra, que rege essa vida, tudo isso está contido na palavra de Deus. E Deus, ele não vai revelar essas maravilhas, essa glória, aquelas pessoas que são arrogantes, aquelas pessoas que se acham alguma coisa, que se acham melhores do que outros. Deus, ele só revela aqueles que têm um coração puro, aqueles que têm um espírito quebrantado, um coração quebrantado, um espírito contrito, um coração aberto para receber a palavra de Deus, receber aquilo que ele tem para dar. Temor ao Senhor também está envolvido com a humildade. Então tudo isso, Deus, ele olha, ele esquadrinha o nosso coração. Ele sabe o que tem no mais profundo do nosso interior. E ele escolhe aquelas pessoas que têm humildade, que são humildes, humildes de espírito. Humilde de espírito não quer dizer que você é uma pessoa humilde, que precisa de ajuda assim, física e tal. Mas humilde de espírito já está dizendo, é uma pessoa que tem uma certa simplicidade no agir, no falar, no desenvolver a sua vida. Então, Deus, ele olha para essas características na hora de escolher alguém, na hora de transformar a vida de alguém. Ele traz a oportunidade e aquela pessoa com humildade a recebe e obedece ao chamado do Senhor. Então, um exemplo muito grande que a gente tem na palavra de Deus é o chamado de Isaías. Isaías, ele foi escolhido e consagrado profeta. Lá em Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1, ele mostra uma cena em que Isaías está tendo uma visão do Senhor, da glória, da grandiosidade do Deus vivo, do Senhor dos exércitos. Então ele mostra essa visão explicando um pouco o que ele viu ali. O que ele viu quando ele foi chamado por Deus? Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Toda essa questão de asas cobrindo partes do corpo mostra, em primeiro lugar, que eles cobriam seu rosto em questão de humildade, em questão de reverência, melhor dizendo. Reverência ao Senhor dos exércitos. Já quando eles cobriam seus pés, eles demonstravam humildade em estar ali perante o Senhor dos exércitos, o Deus vivo. E com 2 voavam, o que demonstrava disposição em obedecer ao Senhor. Então isso não seria um exemplo daquilo que a gente tem que ser hoje? Daquilo que Deus quer que sejamos? Poxa, eles eram serafins, anjos, né? E estavam ali a serviço do Senhor, eles foram criados para isso. Serem servos do Deus vivo, estavam ali no trono de Deus. Um dia, em nome do Senhor Jesus, poderemos partilhar dessa experiência quando subirmos para a eternidade. Que essa seja a nossa esperança todos os dias. Então,
eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, nesse próximo versículo, vai mostrar o temor que Isaías sentiu naquele momento. Poxa, ele estava diante do Deus vivo, ele estava diante do Senhor dos exércitos, o Deus da glória. Isso não acontece quando estamos na casa dele, quando estamos diante do altar de Deus. Podemos ver que aquele é um lugar santo. Por exemplo, em muitos exemplos assim na minha vida, em que eu me acheguei no altar de Deus, eu pude sentir dentro de mim, ter o entendimento em primeiro lugar, é claro, e em seguida sentir algo diferente em estar ali diante do altar de Deus, colocando as minhas mãos no altar, porque aquele altar é santo, meus irmãos. O altar da igreja do Senhor é santo, ele está ali assentado no trono. E quando a gente se aproxima daquele altar, quando a gente se coloca ali diante do altar, a gente tem que ter esse temor, essa humildade, em reconhecer que estamos diante do Deus vivo, estamos diante do Senhor dos exércitos. E Isaías, ele teve esse temor e humildade. É tanto que ele disse: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ou seja, Deus, ele permitiu que Isaías tivesse essa visão dele, pudesse ver a glória de Deus ali. Então, qual foi a primeira reação de Isaías? Humildade, em reconhecer que ele era pecador. Humildade em reconhecer que ele precisava ali se prostrar diante do Deus vivo, porque ele estava impuro. Ele não deveria estar ali, mas ele estava. Deus permitiu aquilo. Por quê? Porque Deus sabia que ele não era uma pessoa arrogante. Deus, ele sabia o que havia no coração de Isaías. Então Deus, ele permitiu aquela situação para escolher Isaías como profeta. Olha só o que ele faz com os pequeninos. O que ele faz com aquelas pessoas que são humildes de espírito. Então a gente tem que atentar na primeira reação de Isaías, ou seja, houve dentro dele arrependimento. Ele logo pensou nas suas atitudes, na sua vida errada. E ali ele se prostrou. Ai de mim! Ele achou que ele ia morrer ali. Olha só, diante do Senhor dos Exércitos. Mas então, o que foi que Deus fez de pronto para que Isaías pudesse ser limpo, purificado? Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar, com uma tenaz. Então aqui a gente reconhece que o quê? Que o altar de Deus tem fogo. Aquele altar lá da sua igreja, em que fica o púlpito, onde fica o pastor. Aquele altar tem fogo. Fogo santo do Espírito de Deus. Aquele altar, tendo esse fogo, pode curar, pode libertar, pode salvar. A gente pode não ver com os nossos olhos físicos, mas com olhos da fé, com olhos espirituais, a gente reconhece que aquele lugar é santo. E só de estar ali é um gozo para a nossa alma. Então, o anjo, o serafim, ele não tinha autoridade de pegar com as mãos aquela brasa. Poxa, ele era um anjo, ele poderia, não poderia. Mas ele usou uma tenaz, uma ferramenta que se pega, né, a brasa no fogo. Pegou essa brasa do altar, ou seja, a gente já vê que ali tem fogo santo, e com a brasa tocou a boca e disse... A minha boca, né, a boca de Isaías, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiada o teu pecado. Ou seja, naquele momento Isaías pôde ser lavado,
pôde ser limpo, purificado da sua iniquidade, do seu pecado. Hoje em dia, o que é que nos lava dos nossos pecados? O sangue de Jesus. Então, hoje em dia, Deus, ele mandou o Senhor Jesus para nos purificar. Mas ele só pode fazer isso na vida daqueles que reconhecem a sua pequenez, daqueles que reconhecem os seus pecados, daqueles que reconhecem que precisam de ajuda, da ajuda de Deus, da purificação que o Senhor Jesus pode fazer na sua vida. Ou seja, nessas pessoas, em todos nós, temos que ter arrependimento. Temos que demonstrar arrependimento para que Deus possa nos transformar, para que Deus possa transformar a nossa vida. E para isso precisamos ser humildes e reconhecer a nossa posição, aquilo que a gente tem vivido. Então, mas Deus de pronto ele fez isso. Você pode ver que assim que Isaías demonstrou humildade em reconhecer os seus pecados e ter temor naquele momento, logo de pronto Deus ele providenciou a solução, que foi essa brasa viva. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Quem pode ser o meu servo, em outras palavras? Quem pode ser aquele que eu vou mandar para levar a mensagem de salvação? Então ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vede em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faz-lhes pesados os ouvidos, e fecha-lhes os olhos, para que ele não veja com seus olhos e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Ou seja, o que aconteceu aqui? Em primeiro lugar, houve a manifestação da glória de Deus. Em segundo lugar, Isaías teve essa humildade em reconhecer a sua pequenez, os seus pecados. Terceiro lugar, Deus, ele de pronto providenciou uma limpeza, uma purificação dos pecados de Isaías. Ou seja, ali Deus tocou Isaías para que ele pudesse ser lavado, limpo, purificado. E logo em seguida, Isaías já foi encaminhado para servir ao Senhor, levando a palavra dele de salvação ao povo. Então, essa sequência de acontecimentos aqui de Isaías 6 acontece claramente na nossa vida, na vida daquele que crê, na vida daquele que tem humildade para reconhecer os seus pecados, na vida daquele que tem temor ao Senhor e quer ter uma vida nova. Então, meu irmão, se você quer ter uma vida nova, se até aqui você tem vivido longe de Deus, você tem vivido aquém das coisas do Senhor, se você não tem dado o valor que Jesus deve ter na sua vida, se você não tem se entregado para Deus, se você não tem feito nada, assim, se você só tem se preocupado com você mesmo, com a sua vida, com as suas coisas, mas tudo isso tem dado errado. Tem acontecido coisas assim que você para e pensa: meu Deus, que vida é essa que eu estou tendo? Então, se você está nessa posição de querer mudar de vida, porque essa palavra é para os que querem mudar de vida, é para aqueles que querem ver a glória de Deus na sua vida. Essa palavra não é para todos, assim como a palavra de Deus a salvação é para a humanidade. Jesus, ele morreu por todos, só que nem todos vão receber essa salvação. Nem todos vão querer ser limpos. Nem todos vão querer se entregar, infelizmente. Deus, ele sabia de tudo isso, mas ele pensou em quem? Nos escolhidos. Naqueles que seriam humildes para receber a salvação de Deus. Então, se você está aqui, você quer mudar de vida, então que essa palavra possa entrar dentro de você e fazer a transformação que precisa ser feita. E a partir desse momento você tomar a atitude de ter uma vida transformada e buscar isso. Então busque isso, busque uma igreja hoje mesmo, vá até a casa de Deus, vá diante do altar de Deus e se derrame ali. Não importa quem estiver ali naquele momento, só faça o que tem que ser feito.
Ou é até aí mesmo onde você está, você pode fazer isso, mas busque uma igreja, busque estar na presença de Deus, busque estar na comunhão com Deus, frequentemente, ter um compromisso com Deus, porque Deus ele quer isso, um compromisso, uma aliança eterna conosco. E a gente não pode fazer isso alheio a esse mundo, ou seja, sem ter uma casa de oração, vamos dizer assim, uma casa em que a gente possa ter uma comunhão com Deus ali, com Deus e com outros irmãos. Então, uma igreja do Senhor. Existe uma igreja específica para cada um de nós. Deus ele vai guiar você. Mas tome essa atitude hoje mesmo, não deixe para depois. E para finalizar, esse versículo lá de Mateus 5, versículo 5, que diz: Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. E essa terra aqui que ele fala é a vida eterna. A terra prometida em que Deus nos tem prometido através do Senhor Jesus, através do Espírito Santo. E esse fogo do altar é o Espírito Santo, porque ele é fogo consumidor e ele vem para nos limpar de todo o pecado e nos manter a caminho da eternidade. Espero que esse vídeo tenha ajudado você, tenha edificado a sua vida. E se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe o like para ajudar o vídeo a ser espalhado para outras pessoas. E vamos ficar para o próximo vídeo para a gente continuar essa série sobre como Jesus pode mudar a nossa vida completamente. Deus abençoe.